Paz do Senhor, professores! Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a 7ª lição, que tem por título A Liderança de Davi. O texto principal nos diz: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. O resumo da lição nos diz: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. São 3 os nossos objetivos. Primeiro objetivo: mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, conhecer a liderança de Davi e apresentar os aspectos práticos da liderança de Davi. O texto bíblico base para essa lição está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 1 ao 7, na ocasião em que Deus manda Samuel ir ungir a Davi como rei. Pois bem, querido professor, a título de introdução, nós podemos começar a conversa com os nossos alunos sobre quem era Davi. Com certeza eles sabem alguma coisa sobre Davi. E você vai complementando as informações para que se introduza o tema a ser estudado na lição deste domingo. É importante explicarmos que refletiremos a respeito do chamado e do preparo de Davi para liderar Israel. Então, a nossa lição está dividida em 3 pontos. Vamos para o primeiro ponto. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Professor, aqui é indispensável você explicar aos seus alunos que o sucesso de um líder não é obra da casualidade. Não é do dia para a noite que nos tornamos líderes. Nem tampouco é uma única ação que nos qualifica para exercer tal papel. Muitas pessoas acham que nós caímos de paraquedas em posições de lideranças. Mas tem uma trajetória. Existe um percurso a ser trilhado para se chegar na liderança. Davi não foi exceção. Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava como um bravo guerreiro em um campo de batalha. Ele foi ungido pelo Senhor quando ele estava trabalhando para o seu pai, cuidando das ovelhas. Como nós vemos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 11 ao 13. Davi não foi escolhido como rei em um momento de grande apogeu da sua vida, não. Foi no anonimato. Sim. E este ponto 1 nos traz essa reflexão da história. Se eu pudesse resumir o ponto 1 em uma trajetória, eu diria, em uma palavra, melhor dizendo, eu diria trajetória. Porque existe um percurso para chegar à liderança. Muitos acreditam que é preciso estar numa posição já de destaque para que o Senhor veja, chame, delegue uma função de liderança. Não. Foi no anonimato e nós vemos isso na história de Davi. Nós vemos isso também na história de Jeremias. Leia com seus alunos Jeremias, capítulo 1. Olhe como Jeremias se sentia e o chamado que Deus confiou à sua vida. Observe Moisés em Êxodo capítulo 3, o que ele disse a Deus de não ter condições de assumir a responsabilidade, mas Deus o chamou. Então não é no momento de grande eminência que nós somos chamados por Deus para a liderança, não. É no oculto, é quando ninguém nos vê, Deus está vendo as nossas ações. Deus sabia o que Davi fazia e a sinceridade do seu coração, que ele era uma pessoa capaz, porque Deus o capacitaria para guiar o povo de Israel. Pois bem, nesse ponto ainda é importante frisarmos que ele foi desprezado, de certo modo, esquecido pela sua família. Porque quando o profeta Samuel chega na casa do seu pai, o seu pai apresenta apenas os seus demais filhos. Não faz questão de chamar Davi até a voz de Deus não ter se manifestado sobre aqueles que estavam na casa. Aí depois lembraram de Davi. Então, mesmo nessa situação também de esquecimento, Deus se lembrou de Davi. Então, querido professor,
É o momento de dizermos aos nossos alunos que Deus olha nossa vida e os detalhes que ninguém vê. Então, que sejamos sinceros diante de Deus, tenhamos diante dele um coração reto, perfeito, para que, segundo a sua boa vontade, ele possa nos escolher para determinadas funções, caso ele queira, obviamente. Finalize dizendo que Davi teve uma liderança muito conhecida. O próprio Saul admitiu a liderança de Davi, como nós vemos em 1 Samuel capítulo 24, versículo 20. Nós vemos Abigail reconhecendo também a liderança de Davi, em 1 Samuel 25, capítulo 25, versículos 28 e 30. E nós vemos ainda Jonatas, o filho de Davi, reconhecendo também a sua liderança. Então, quando Deus escolhe o líder, ele também é reconhecido pelas pessoas. Vamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico tem por título a liderança de Davi. Aqui você precisa destacar algumas características da liderança de Davi. Por exemplo, cheio do Espírito Santo. Então a liderança de Davi foi marcada pela presença do Espírito Santo. Nós vemos esta verdade quando ele, no Salmo 51, Salmo do seu arrependimento, pós-pecado, em relação a Batseba, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi também recebeu o óleo da unção quando foi ungido pelo profeta Samuel. Então o Espírito Santo fez parte da liderança de Davi. É importante que o líder seja também cheio do Espírito Santo, tenha os frutos do Espírito evidenciados na sua vida, seja alguém dominado pelo Santo Espírito do Senhor. E ainda nesse ponto, professor, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, você precisa destacar pelo menos mais 3 características da liderança de Davi. Porque a sua liderança, em primeiro lugar, demonstrava amor a Deus e uma busca por honrar o Senhor. Nós vemos isso em 1 Crônicas, capítulo 17, versículos do 16 ao 27. E um exemplo é quando Davi faz questão de construir um templo para Deus. Ele olha para si e diz: eu habito em templos magníficos, enquanto rei humano. E Deus, onde está a sua habitação? Então eu vou fazer um templo. Eu vou fazer uma casa para o Senhor. Olha o desejo de Davi. Esse é o primeiro ponto também que nós não podemos esquecer sobre algumas características da liderança de Davi. Depois ele era alguém que fazia questão de honrar o nome de Deus. Quando Golias está zombando do povo de Deus porque não havia um homem para pelejar contra ele, Davi chega e diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Davi não estava se doendo por uma simples nacionalidade. Ele estava se doendo ali, tomando as dores por causa da divindade. Ele diz: não, é o quê? Você vem falando besteiras contra o meu Deus, contra o povo de Deus? Não, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Então Davi foi um homem que sempre se importou em honrar o nome de Deus. E tudo isso era visto pelo Senhor. Em terceiro lugar, Davi foi um líder que aprendeu a depender de Deus. Nós vemos em todo momento, você pode conferir junto aos seus alunos, 2 Samuel capítulo 5, versículos 19 e 23. E se observarmos na história de Davi, o tempo inteiro ele dizia: Senhor, eu posso ir? Senhor, eu subo contra aquele povo para pelejar? Senhor, eu volto? Senhor, eu vou? Senhor, eu fico? Uma liderança que entende a importância da dependência de Deus, ela tem tudo para dar certo. Não esqueça, querido professor, de enfatizar, para além das lideranças, dos aspectos mais explícitos aqui no ponto 2, esses 3 que acabam ficando ali nas entrelinhas do subtópico 2. Tá certo? Vamos então agora para o nosso terceiro ponto. Agora, querido professor, chegamos nos aspectos práticos da liderança de Davi. É o título do terceiro tópico da lição. Então aqui nós precisamos ser objetivos e profundos. Dialogue com seus alunos sobre
o aspecto da honraria em relação às alianças feitas. Enfatize o aspecto da liderança de Davi, no qual ele faz questão de honrar as alianças feitas. Quando Davi fazia uma aliança, ele fazia questão de honrar. A lição, por exemplo, nos diz o caso de Mefibosete, bastante conhecido, tem até hinos, né, com o nome dele. Ele era filho de Jonathan e ele prometeu honrar as pessoas da casa de Saul, ajudar. Chega um determinado momento no seu reinado, ele diz: tem alguém ainda da casa de Saul para que eu possa ajudar, para que eu possa honrar? E alguém diz: tem, Mefibosete, está lá na terra de Lodebar, mas é aleijado, é uma pessoa com deficiência física, né? Nos tempos atuais, diríamos assim. Davi diz: manda chamar, e Mefibosete é honrado. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto, bem prático, que nós precisamos enfatizar, que a lição traz, é honrar alianças. Um líder precisa ter palavra. Ele precisa fazer uma aliança e honrar. Então, é muito importante isso. A gente precisa cumprir aquilo que prometemos. Nem sempre é fácil, mas precisamos buscar fazê-lo. Então, você pode citar alguns exemplos, alguma experiência, perguntar se eles têm alguma experiência sobre isso também, que pudesse compartilhar. Bem objetivo, mas profundo nesses pontos. Não esqueça de destacar ainda o senso de justiça de Davi. Então, Davi era alguém justo. O certo é certo, o errado é errado. A balança de Davi se mostrava equilibrada. Ele era perfeito? Não. Nós sabemos disso. Mas ele tentava ser justo, agir com justiça, com equidade. Como numa ocasião que a lição nos relata, em que ele dividiu os despojos da batalha vencida em Ziclag, ao repreender alguns com as seguintes palavras: porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. 1 Samuel capítulo 30, versículo 24. Porque tinha o povo e ele disse, alguns foram pelejar, outros ficaram com a bagagem. E aí, quem é mais importante? Os dois. Reparte os despojos igualmente. Quem foi é importante, quem ficou guardando as bagagens é importante também. O líder precisa ter esse senso também de justiça. Não favoritismo, ter o seu grupinho, dar mais atenção a um do que aos outros, ficar mais com umas pessoas do que com outras. É verdade que nós, enquanto líderes, nos apegamos a certos liderados. Mas isso não pode ser gritante na nossa liderança. Não. Temos os nossos achegados, mas, enquanto líderes, precisamos tratar todos iguais, com justiça. E, por fim, querido professor, não podemos esquecer de explicar aos nossos alunos sobre essa expressão que a Bíblia diz sobre Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Isso significa que Davi tinha desejo de honrar a Deus com todo o seu coração. Ele tinha uma predisposição em cumprir a vontade de Deus em tudo. Deus olha e diz, segundo o meu coração. Porque ele quer fazer a minha vontade, ele quer fazer o meu querer. Então é esse o significado. Não tem nada a ver com é um homem perfeito, não tem pecados. É tanto que o pecado de Davi é bem explícito na Bíblia para nós não cairmos nessa falsa afirmação. Não, Davi é segundo o coração de Deus porque é um homem sem pecado. Não, tem pecado. Mas buscava fazer a vontade de Deus. É tanto que, rapidamente, depois que o profeta Natan o confronta do pecado, ele vai, pede perdão e compõe até o Salmo 51. Você pode até ler com seus alunos como mais um subsídio aí para a sua aula. Tenho certeza que será uma bênção. Agora vamos para o nosso momento EBD. Estamos com mais um momento EBD, querido professor. Não me esqueça de reservar aqueles 5 minutinhos, converse com seu dirigente de congregação,
Exponha para a igreja o que você está estudando com seus jovens. Sim, apresente a lição sobre a liderança na igreja de Cristo. Mostre como está legal estudar sobre esse tema. Tenho certeza que Deus tocará nos corações. Quem sabe, no próximo domingo a sua aula contará com mais participantes para a glória de Deus. Olá, querido professor. Agora vamos para os nossos momentos de dicas pedagógicas. Isso mesmo. A primeira dica, professor, que nós sempre lembramos aqui é a orientação pedagógica da lição. Na página 48 você vai ver aí um quadro falando sobre as qualidades de Davi e de sua liderança. Então a lição sugere que você reproduza esse quadro e explique que Davi, apesar de suas fraquezas, possui uma fé inabalável. Na fiel e poderosa natureza de Deus. Então, tente ampliar esse quadro, reproduzir para os seus alunos. E no quadro está contida algumas afirmações como: Davi era um rei segundo o padrão de Deus, e o versículo bíblico. Davi era amável e benevolente, versículos bíblicos acompanham no quadro. Davi era perdoador, entre outras características, ok? Como segunda dica pedagógica, nós queremos trazer uma dica da semana para você fazer com os seus alunos. É uma dinâmica de fixação e revisão do conteúdo. Você vai pedir que eles identifiquem na lição, não apenas identifiquem, mas expliquem os aspectos da liderança de Davi apresentados na lição. Sim, nessa lição estudaremos muitos aspectos e eles precisam identificar e explicar alguns desses aspectos. Você pode pedir que eles listem os aspectos em uma folha. Bota o nome, o aspecto e a sua explicação. Tenho certeza que vai ser muito legal, vai ser muito dinâmico, vai ajudar a fixar o conteúdo e revisá-lo também. Por fim, não menos importante, lembrá-lo da nossa dinâmica trimestral. Isso mesmo, a dinâmica que é o fio condutor de todo o trimestre. Trata-se do nosso dicionário de liderança bíblica, professor. Não deixe de fazer, corre lá, ainda dá tempo. Converse com seus alunos. Vou mostrar algumas imagens aí de EBDs que já estão realizando e já apresentaram 2 personagens, faltando só mais 2, porque o nosso trato para todo o trimestre foram 4 personagens, né? Então, vou deixar aí algumas fotos para que vocês observem, sirva de exemplo, de motivação. Não nos abandone no barco. Fique conosco e vamos fazer juntos essa dinâmica trimestral, tá certo? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Que Deus continue abençoando a sua vida, querido professor, lhe ajudando em tudo. Nós desejamos uma aula abençoada para a glória de Deus. Até a próxima, a todos, a paz do Senhor.